Olá, tudo bem? Em primeiro lugar, queria agradecer o convite dos alunos para fazer esse vídeo e dar os parabéns também pelo ótimo tema que foi escolhido. É um tema que está atual e espero que possa ajudar a quem está procurando esse tipo de conteúdo, né? Então vamos lá. Me perguntaram para que serve uma impressora 3D? Então isso aí vai depender. Você quer uma impressora 3D para usar em casa ou para algum tipo de serviço? Para quem quer usar em casa, a impressora 3D serve para fazer pequenos objetos, action figures, que seria aqueles bonequinhos de personagem, serve para fazer partes mecânicas, e tudo isso aí vai utilizar algum tipo de software, que eu vou falar um pouquinho mais depois. Aí me perguntaram qual foi a dificuldade que eu tive em criar a minha impressora. Então a primeira impressora, para quem não sabe, eu utilizei sucatas. Então a minha dificuldade era adaptar as sucatas para fazer a impressora. Eu utilizei um scanner, utilizei uma impressora velha e utilizei também um driver de CD-ROM. Então o Z, que a impressora tem 3 eixos, que seria o Z, que é a altura, o Y e o X. Para fazer o meu Z, eu utilizei o drive de CD-ROM. Então ele tinha 3 centímetros apenas de altura. E com aquela 3 cm de altura, eu fui criando novas peças e consegui ver a impressora depois que tinha um Z de 16 centímetros. Então, o meu maior desafio foi realmente ver como eu iria adaptar essas peças. Informação tinha até considerável na internet e como eu já tenho facilidade, eu já tinha montado outras máquinas, então foi mais tranquilo. Uma coisa interessante que eu gostei foi fazer amizades. Então, eu fiz amigo de Minas Gerais, São Paulo e vários outros lugares com a impressão 3D. Então, esse mundo maker que eles falam é muito legal por conta disso. Você consegue criar laços, amizades, né? Me perguntaram em relação ao software eu acredito que seja o software de modelagem, que me falaram de computação gráfica. Então, veja, computação gráfica, a gente lembra muito de jogos, né, aqueles jogos 3D. Quando fala em objeto 3D, ele é outro tipo. Então, design gráfico é para jogos mesmo, você vai ver no computador. Quando você vai trabalhar na impressão 3D, é um arquivo chamado STL, que é o formato que ele tem, que seria o nome do arquivo e tem o sobrenome. O sobrenome seria esse STL. Na impressão 3D, eu posso utilizar um software CAD, por exemplo, o Fusion, que é o que eu utilizo, e eu faço peças mecânicas. Para quem gosta de fazer peças dos action figures, tem outros modelos. Por exemplo, o ZBrush é um dos softwares que tem, e entre outros também que tem. Agora não me fugiu o nome agora. Então é diferente. Então, quem quer trabalhar com modelagem 3D é um software CAD, né? E quem quer trabalhar com jogos e tal, aí é outro tipo de 3D. Não é o mesmo, né? A renderização é totalmente diferente. No computador, quando você desenha peças, você vai fazer em todos os modelos. Imagina um dado, por exemplo. Você vai desenhar 6 faces do dado no computador. Aí você tem um software depois, por exemplo, eu utilizo muito o Cura. A Cura faz o fatiamento e você vai estar imprimindo, colocando na impressora 3D e fazendo a impressão. Uma coisa interessante sobre a impressão 3D é que ela é utilizada em vários tipos de área hoje em dia. Então, por exemplo, você pode utilizar na aviação, eles fazem impressão de ferro, né? Ele utiliza um laser e tem um pozinho de ferro, ele vai fundindo aquele ferro e faz a peça. Você tem na culinária, que eles imprimem aquelas imprime carne, como eles falam, acredito que seja de proteína vegetal, mas imprime com a mesma textura de uma carne. Você tem na construção civil, que eles constroem literalmente casas hoje em dia, que as pessoas conseguem habitar. Tem a impressão que utiliza plástico, que é as minhas que eu utilizo, que você tem o PETG, PLA, ABS, são tipos de filamento. Você tem a impressora de resina, você tem um detalhe bem maior, a impressão fica mais bem minuciosa, mais delicadinho, mais detalhado. Utiliza muito em prótese, utiliza esse tipo de tecnologia. Você tem impressão com gesso. O que eu achei mais legal até hoje foi quando fizeram um coração com células humanas, e o coração tem o tamanho do coração de coelho. Então veja até onde que se chegou, né? Então, N oportunidades se tem a partir de uma impressora 3D.
Para mim, o legal é porque eu tenho muitas ideias. Então eu consigo imaginar, eu vou no computador, faço o meu desenho, coloco para imprimir e no outro dia eu tenho a peça. Então é praticamente ter uma fábrica dentro de casa. Só que também nem tudo são flores, né? Vamos falar assim, estou falando as vantagens tem, mas tem algumas desvantagens também. Então tem que aprender um pouquinho de eletrônica, tem que ter um pouquinho de habilidade, coisa que se desenvolve com o tempo. Mas assim, não é dizer, eu vou comprar uma impressora 3D que vai ser tudo bonitinho, tudo redondinho. Não vai. Mas também não é algo para se desanimar, né? Você tem uma curva de aprendizagem, que é algo interessante. No começo, lógico, a gente se empolga mais, a gente imprime muito mais coisas legais, coisas não tão legais, e você quer fazer e tudo. E é muito legal. Com o tempo, você desanima um pouco, aí fica mais coisas pontuais. A comércio para peças, não são peças baratas, porque é demorado para fazer uma impressão, leva horas para fazer, às vezes, uma coisa pequena. Lógico, quem quer ganhar dinheiro acha meios, né? Então tem pessoas que ganham dinheiro vendendo cursos de impressão 3D, um exemplo. Então tem N formas de ganhar dinheiro com a impressão 3D. Bom, era isso. Se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, pode entrar em contato comigo ou conversa com os alunos aí. E mais uma vez, meus parabéns, tá? Sucesso para vocês.